Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, se assentar. Irmãos, eu não vou usar o microfone. Amém? Vocês conseguem me ouvir? Se passar uma moto aí, eu paro de falar e tento retornar. Mas eu verdadeiramente creio que o Senhor ele tem mais para nós, para este lugar, para a igreja dele. E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, o versículo 9. Obrigado. Amém? Vocês acharam? A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar pronto no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Amém? Semana passada nós ouvimos sobre a chuva do Senhor. E o que precede a chuva? Um vento, uma nuvem, que nem é tão bonito de se ver, digamos. Existem muitas pessoas que têm medo. A Bruna é uma dessas pessoas que morre de medo de trovão, morre de medo de tempestade. E quando o Senhor ele apareceu para essas pessoas, ele veio como isso, como uma tempestade, como um fogo, como um trovão, como nuvens densas, negras, carregadas, fogo subia e descia do monte, fumaça para todo lado. E o que ele falou para o povo? Se prepare, porque dentro de 3 dias eu vou vir. E ele fala: preparem, demarquem o monte, para que ninguém se aproxime, para ninguém chegar perto, para ninguém tocar, nem ser humano e nem animal. E o que eu tenho pensado nesses dias, como eu sempre digo para vocês, sempre quando eu pego aqui, o Senhor fala comigo primeiro, para mim tentar viver isso. E por amar vocês, eu tento trazer isso para edificar a igreja. Então eu não acho que essa é uma palavra minha, bonita, para mim aparecer aqui para vocês como um bom pregador. Sinceramente, quando eu ouvi isso aqui do Senhor, eu falei: eu não estou pronto para o Senhor vir. Nós não estamos prontos para que Ele venha. Sabe quando vem chuva e as mulheres vão desesperadas para o varal para recolher as roupas, porque ela sabe que se a chuva pegar vai molhar tudo e vai estragar todo o trabalho dela? Ela estava preparada porque ela entendeu que a chuva estava próxima. Então ela correu e ela fez tudo quando a chuva chegou. E eu creio que nós como igreja, nós precisamos nos preparar para a chuva. Hoje, quando começou a chover, eu estava lá fora e eu comecei a sentir um vento que vinha e balançava as árvores e vinha, e eu falava: vai chover. E de repente começou a cair água. Cara, o Senhor ele quer derramar sobre nós, mas nós não podemos estar de qualquer jeito quando Ele derramar. Nós precisamos entender que Ele continua sendo puro, santo, e se Ele vir, Ele mata nós, Ele nos mata. Então Ele não vem por amor, porque nós não estamos preparados para a chuva. Mas o fato de não estarmos preparados não quer dizer que precisamos nos acomodar com essa não preparação.
E o que nós devemos fazer? Nos lavar, nos purificar e falar: vem. Mas se ele vem e a gente não está preparado, a gente vai ser como aquele povo que não somente falou: não, Moisés, fala você conosco. Não fale Deus, porque se Deus falar a gente vai morrer. A gente vai morrer. Porque ele vai vir muito mais do que aquela vez. Interessante que no versículo 18 do capítulo 20 de Êxodo também, a palavra diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Essa é a diferença de quem está preparado e de quem não está preparado quando ele vem. Ao ponto que o povo se tremia de medo, Moisés ele se aproximava da nuvem. Sabe por quê? Porque ele sabia quem estava na nuvem. Nós tivemos uma série sobre o conhecimento de Deus. Quanto essa série transformou você? O quanto essa série ela te aproximou da nuvem, ou o quanto essa série ela te afastou da nuvem e fez você ficar com medo? Nossa, Deus é tão justo assim. Nossa, o amor de Deus não tem nada a ver com o que eu pensava. Então eu não estou pronto para isso. Ou o conhecimento de Deus nos leva para perto dele. Não importa a nuvem. Sim, deve ser terrível ver o que aqueles irmãos viram. Mas Moisés conhecia quem estava dentro daquela nuvem. E essa é a diferença. O conhecimento de Deus vai nos fazer entender que quando a chuva vir, nós vamos querer nos aproximar das densas trevas, das nuvens negras, porque Ele vai estar ali. Então eu e você, nós precisamos entender que nós desejamos e precisamos desejar a presença do Senhor. Mas nós não podemos estar de qualquer jeito quando Ele vir. O Marcelo já falou isso várias vezes. Que eles já viveram um tempo de profundidade em Deus. E quando Ele veio, pessoas foram totalmente destruídas porque não estavam prontos para Ele vir. E olha para você essa noite e se pergunta: você está pronto para que Ele venha? Você está preparado para receber um Deus santo, puro, fiel, verdadeiro, misericordioso, compassivo, longânimo? O que mais me espanta nessa questão de Deuteronômio é que sempre quando alguém fazia algo que o Senhor ele reprovava, Ele falava: mata, tira do acampamento, arranca o mal, santo. Cara, como eu tenho desejado essa chuva. Mas se Ele vir, Ele me mata. Então, muito mais do que desejar a chuva, nós precisamos lembrar da primeira palavra dele: diga ao povo para se preparar, porque eu venho. Dentro de 3 dias eu virei em densas nuvens, em fogo, e eu falarei a eles. A chuva do Senhor, ela transforma tudo. E mais uma vez eu digo, muito mais do que palavra, muito mais do que louvor, nós só precisamos dele.
Mas se ele vir, ele vem. Não sei se vocês conseguem entender. Se ele vir, ele vem, e ele vem com tudo. E se ele vir com tudo, esse bairro inteiro vai ser transformado. Por ele estar aqui. Pessoas vão vir de todas as partes, neste bairro, em Curitiba, por ele estar aqui. Pessoas vão ser curadas ao passarem em frente deste lugar, por ele estar aqui. Mas lembre-se que a chuva, quando ela vem, ela rega a terra, ela faz as plantas brotarem, mas ela também traz destruição. Ela traz enchente, ela destrói casas. Ela faz morro desmoronarem. Então a chuva ela é boa para uns e ruim para outros. Os que se preparam não são pegos desprevenidos. Vocês estão conseguindo me entender? Deuteronômio, capítulo 11. A partir do versículo 13. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham os seus e tenham vinho novo e azeite. Vocês conseguem entender isso? Cara, portanto, se vocês obedecerem, existe algo que nós precisamos fazer. Como a gente entendeu em Malaquias, o Senhor ele não muda. Então ele não é um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor. Então quem obedece, ama. Quem ama, obedece. Como a gente cantou. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. E como a gente já tem entendido, o amor é muito mais do que eu falar, eu te amo, mas é atitude. E o que o Senhor fala? Obedeça, me amando. O Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o seu coração e toda a alma. Então, no devido tempo, enviarei chuva. Consegue entender que é muito mais do que desejar? Consegue entender que é muito mais que querer a chuva? De todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. E eu acho que o principal é reconhecer que nós não fazemos nada disso. Desejamos ardentemente, mas não conseguimos. Mas quem purifica, quem traz a pureza é o Senhor. Então o que nós precisamos fazer? Pedir, reconhecer. Então no tempo devido, no tempo certo, sem pressa, sem atraso, no tempo certo,
a chuva vai vir. E nós vamos nos molhar nela, e vamos nos divertir nela, e vamos brincar de lama nela. Antigamente o povo cantava muito sobre isso, eu vou dançar na chuva, e talvez não tivesse um entendimento completo do que isso significa, mas se nós pararmos para pensar hoje, se essa chuva vir, nós vamos ter o privilégio de dançar nela, de nos divertirmos nela. Cara, quando eu era criança eu amava tomar banho de chuva. Às vezes eu olho para os meus filhos e falo, cara, vamos tomar banho de chuva. Eu não gosto de me molhar. Cara, para com isso. É maravilhoso tomar banho de chuva. Hoje a gente tem medo, né, por ficar gripado, eu estou meio velho e tudo mais. Eu, principalmente, que tenho uma imunidade meio baixa. Mas eu amava tomar banho de chuva. Sabe quando a chuva vem, ela começa a te molhar e você... Cara, é incrível. E o Senhor fala que no tempo certo a chuva vem. Então não é algo que não vai acontecer, entenderam? É o que vai acontecer, a qualquer momento ela vem. E graças a Deus Ele está esperando que nós venhamos a nos preparar, para que quando Ele vir, nós não sejamos destruídos. Versículo 16 do capítulo 11. Por isso tenham cuidado, para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. Tenham o cuidado. Para quê? Para vocês não serem idólatras. Para vocês não se prostrarem diante de outros deuses. Como nós evangélicos, nós gostamos de falar dos nossos irmãos católicos em relação à idolatria. E nós não percebemos o quão idólatras nós somos. O quão idólatra você é por causa do dinheiro. O quão idólatra nós somos por causa de imoralidade. O quão idólatra nós somos, com uma palavra que eu trouxe da outra vez, por pensar somente no nosso umbigo. O quão idólatra nós somos. E o que ele fala que o que vai acontecer se o povo se tornar idólatra, ele vai fechar. Então ele não vai derramar chuva. A Nini falou sobre isso no tempo de adoração semana passada. A gente deseja Ele, mas existe algo dentro de nós que ainda tem altar, que ainda tem um trono que não é dele. Você consegue reconhecer isso, cara? Eu consigo. Mas eu ainda agradeço ao Senhor porque Ele usa os quebrados. Ele usa os que não são. Ele usa as coisas loucas da terra. E Ele tem nos usado por misericórdia. Mas eu reconheço o quão idólatra eu ainda sou. O quão eu preciso quebrar esses deuses dentro de mim. O quão esses amores eles precisam ser queimados pelo fogo consumidor de Deus dentro de mim. Eu não sei vocês, mas eu sou. Você consegue ter essa mesma visão de você? Reconhecer que talvez ela não venha, porque nós somos idólatras. E é com muito temor que eu falo isso, cara. Porque o Senhor ainda tem me usado, mesmo eu sendo quem eu sou. Eu ainda sinto Ele mesmo sendo quem eu sou. E eu não quero que você seja tocado pela minha emoção. Eu quero que você seja tocado por Ele. Assim como eu estou sendo tocado nesse momento. Por saber quem eu sou. Por entender que eu sou um pobre miserável que depende somente dEle. Um pobre de espírito. Que
depende somente dele, que só está aqui de pé na frente de vocês porque ele está me mantendo de pé. Então nós precisamos clamar que o Senhor destrua esses outros amores dentro de nós. Mas para Ele destruir, nós precisamos reconhecer. Porque se você não reconhece, não tem o que você pedir para Ele. Falar, Senhor, pode vir. Não tem nada para mudar. Eu sou puro, perfeito, lindão. Top dos top da galáxia. O evangélico, o maior crente de Curitiba. Por quê? Porque eu conheço as escrituras, porque eu tenho orado muito, tenho jejuado muito. É muito mais do que isso. É muito mais do que religião. O Senhor, Ele é muito mais do que essa reunião aqui. O Senhor, Ele é muito mais do que uma religião que inventaram. Ele é muito mais do que canções. Ele é muito mais do que pregação. Ele é muito mais do que esse lugar aqui. Deuteronômio capítulo 23. Versículo 12. Não, desculpa. Versículo 9. Deuteronômio capítulo 23, versículo 9. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará, ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar como parte do seu equipamento. Tenham algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Consegue entender a profundidade da santidade do Senhor nesse ponto? No ponto que ele fala para os soldados de Israel, falar, cara, se vocês fizerem necessidades, façam fora. Tenham algo que vocês possam cavar, colocar as necessidades de vocês lá dentro e tampem. Por quê? Porque eu ando no meio de vocês. E eu sou um Deus santo. E se eu ver isso, se eu ver essa porcaria aí, eu não vou mais. Consegue entender a analogia para os nossos dias de hoje? E o mais louco é que a gente pode expor as nossas porcarias para o Senhor. Só que quando a gente expõe, nós precisamos nos livrar dela. Para que quando ele passar, não tenha mais nada. Amém? Isso aqui, cara, não sei para vocês, cara, mas foi muito forte quando eu li isso. É tão santo que ele se incomoda com cocô. Vamos, desculpa falar as claras para os irmãos. E ele continua sendo o mesmo Deus, amém? Ele não mudou. Ele continua sendo puro, santo. E eu vou bater nessa tecla quantas vezes for necessário para vocês entenderem que ele é santo, que ele é puro. E que nós já deveríamos estar mortos pelo pouco que ele veio. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Irmãos, eu estou usando Deuteronômio porque eu terminei Deuteronômio esses dias de ler, então é o que eu estou meditando, amém? Capítulo 29, versículo 18.
Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então o que ele está dizendo? Ele está falando, cara, cuidem para que vocês não sejam idólatras, para que vocês não se prostrem diante de outros deuses. Mas vocês também têm que se cuidar para que não haja raiz que leve vocês a fazer isso. E para quem entende, entende. Amém? O que nos leva a ser idólatras? É o Facebook? É tocar? É cantar? É pregar? Se livra disso. Por quê? Porque o temor a Ele é muito maior do que você fazer ou deixar de fazer. Você consegue entender? Eu canto, amém, o Senhor me usa, mas isso me torna um idólatra. Isso faz com que eu quero que a atenção das pessoas, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, cara, como você toca bem, como você canta bem, como você prega bem. É, isso mesmo. Cuidem com a raiz do que leva vocês à idolatria. Cara, isso também é muito forte. Vocês conseguem, nesse momento, perceber coisas que levam você a ser um idólatra? Na sua vida atual, nesse momento que você tem? Então eu falo para vocês com todo o amor do mundo, cuidado com isso. Porque isso vai levar você a ser um idólatra. Lembra a palavra que ele falou lá? Cuidado para que vocês não se enganem. Muitas vezes nós ficamos enganados por achar que não tem nada a ver. Porque se não tivesse nada a ver, nós não seríamos mais quem nós somos. Nós já seríamos como Ele. Mas a idolatria ainda tem batido nossa porta. E nós temos aberto a porta. E ela está fazendo vários tronos aqui dentro de nós. E o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Deuteronômio capítulo 30. A partir do versículo 1. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações, por onde os estiver espalhados. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados.
Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Cara, o Senhor está falando sobre aquilo que nós temos vivido como igreja: arrependimento. Ele fala, essa maldição e essa bênção, ela vai encontrar vocês, ok? Se vocês obedecerem, se vocês não obedecerem, amém? Mas, cara, se vocês voltarem, eu vou dar uma nova chance para vocês. Eu vou voltar a fazer vocês serem prósperos. Eu vou voltar a fazer a prosperidade de Israel voltar com tudo. Vocês vão ser maiores. Eu vou me alegrar em vocês novamente. Mas se vocês se arrependerem. A gente já entendeu isso, amém? Arrependimento é mais do que choro, é mais do que lágrimas, é muito mais do que eu me arrependo. É mudança de comportamento. Se eu sou idólatra, eu não sou mais. Se eu sou imoral, eu não sou mais. Vocês conseguem entender, amém? O arrependimento é isso, é uma mudança drástica de atitude. O que João pregava, frutos de arrependimento. É muito mais do que falar, eu me arrependo, Senhor, mas eu me arrependo, ok? Então eu mudo. Se existe algo dentro de mim, então, Pai, mostra. Ele mostrou, arranca de dentro de você. Mas deixa Ele mostrar. Deixa Ele te confrontar. Porque se nós nos arrependemos, Ele volta. E Ele nos abençoa novamente. E Ele nos dá outra chance. E Ele manda o seu único filho morrer por cada um de nós. Para que nós possamos ter o privilégio de hoje podermos nos arrepender. Então, o que nós, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo, nós precisamos fazer é nos arrepender da nossa idolatria, para que Ele abra as comportas do céu e que Ele venha. Sabe, irmãos, antes de eu entrar na Somos Um, eu lembro que vocês tiveram um estudo sobre avivamento. Eu não participei desse estudo e eu conheço bem pouco sobre avivamento, confesso para os irmãos, eu tenho tentado aprender mais sobre isso. Mas, cara, as histórias do avivamento, elas precisam nos tocar de alguma forma. E vocês conhecem. Porque o Marcelo já ensinou, porque eu lembro, se eu não me engano, cada irmão trouxe uma parte dos avivamentos, né? Acho que foi isso, né? Eu não lembro porque eu não estava na época, mas eu lembro que me falaram assim, mais ou menos, como é que foi. E o que isso mudou em nós? O que isso mudou em vocês? Vocês têm desejado avivamento, como o pastor de vocês tem desejado avivamento? Sabe por que o Marcelo deseja tanto avivamento? Porque ele sabe o que acontece no avivamento. País de Gales, Azusa, vocês conhecem tudo isso. Mas o que isso mexe em nós? O que isso deseja entre nós? Será que nós achamos que o Senhor ele não pode se mudar para Curitiba e fazer a mesma coisa que Ele fez em Azusa? Será que nós achamos que o Senhor ele não pode vir para Curitiba e parar os jogos de futebol? Será que nós achamos que o Senhor ele não pode vir para Curitiba e fazer crianças e adolescentes destruírem o inferno nessa cidade? Pregarem para prostitutas, para dependentes químicos? Eu estou falando de crianças e adolescentes, eu estou falando do Caleb, do Theo, do Samuel, é dessas crianças que eu estou falando. Cara, nós precisamos desejar isso, porque isso não é impossível. Amém? Ele não fez uma vez.
antes do grande dia, antes da plenitude que Ele vai vir com tudo, Ele vai derramar um pouco de chuva. E pode ser na nossa cidade, pode ser aqui nós somos um, pode ser na minha e na sua casa. Mas nós precisamos desejar isso. Senhor, faz de novo. Na verdade, faz mais do que daquela vez. Quantos anos foi Azusa? 3 anos e pouco? É isso? Os irmãos aí que conhecem o avivamento? 3 anos e pouco foi o tempo da Azusa? Faz 10 anos, Senhor, em Curitiba. Sabe, irmãos, eu tenho desejado isso. De pessoas simplesmente olharem e serem atraídos de uma forma sobrenatural. Não pelo que nós pregamos, não pelo que nós conhecemos, não pelo que nós cantamos, mas porque Ele vai estar aqui. Sabe essa nuvem? Hoje eu estava olhando para cá, cara, e eu fiquei imaginando essa nuvem aqui nesse prédio, cara. Uma vez num tempo de adoração aqui, eu nunca falei isso com ninguém. Eu falei só com a Bruna. Mas eu vi algo como se fosse um imã. E várias pessoas e várias coisas ao redor desse imã. Mas quanto mais as pessoas elas se aproximavam do imã, mais elas iam sendo atraídas por ele. Sabe quando você coloca uma coisa perto do imã e você não consegue nem segurar? Era isso que eu via. Pessoas se aproximando e esse imã trazendo. Até o ponto que elas chegavam perto demais. E quando elas chegavam perto demais, elas grudavam no imã. Aproximem-se do Senhor e Ele se aproximará de vocês. Até sermos um. Então, algo que eu falei na casa de oração, sobre essa questão de, às vezes nós queremos amar a igreja, às vezes nós queremos servir a igreja, às vezes nós queremos pregar para as pessoas, às vezes nós queremos ir para as ruas e fazer e acontecer, mas nós não temos uma aliança com o Senhor. E sem essa aliança não adianta de nada. Porque é nessa aliança com Deus que nós vamos aprender todas essas demais coisas. Quando nós tivermos essa aliança com Deus, se sermos um com Deus, nós vamos olhar para a igreja dele e vamos falar, nós amamos o que ele ama. Eu me importo com o que ele se importa. Quando eu olhar para um morador de rua, para um dependente químico, para uma pessoa que vende o seu corpo na rua, eu vou olhar para ela e vou ter compaixão dela. Não porque eu sou bom, mas porque ele está em mim. Porque eu tenho uma aliança com ele. Então sim, nós devemos querer e fazer todas essas coisas. Mas antes nós precisamos amar, obedecer, cumprir aquilo que o Senhor nos fez. Aquilo que o Senhor nos manda fazer. Aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Mandamento. Eu creio que o Senhor ele vai fazer de novo. E eu creio que pode ser aqui. Eu creio que nós vamos poder ver pessoas passando de cadeira de roda ali na frente e sentirem o movimento das pernas novamente. Cara, e velho, eu não quero emocionar vocês, é sério, eu não quero emocionar vocês. Mas eu creio que pessoas vão ser curadas nessas casas ao redor aqui, cara. E a gente não vai precisar nem ir lá. Por quê? Porque Ele vai estar aqui, cara. A chuva vai estar neste lugar. E eu quero ver isso, amém? E como eu quero que vocês desejem isso também. E eu creio que muitos desejam.
Mas muito mais do que desejar, nós precisamos nos preparar. Porque quando a chuva vem, ela destrói, mas ela também rega a terra seca. Atos, capítulo 4. Amém? A partir do versículo 23, a palavra diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vocês conseguem ver que não é no Velho Testamento que ele faz, que ele treme, que ele... Cara, nós desejamos essa presença tão manifesta que ele vai tremer este lugar aqui. Que nós vamos ver fumaça por todo este lugar aqui, talvez que a gente não vai conseguir nem entrar ali pelaquela porta. Que ele vai estar tão aqui, tão aqui, tão aqui. E o que eles clamaram? Que nós possamos ter coragem para continuar pregando. E por que eles oraram por isso? Porque falaram para eles não pregar mais sobre Jesus. E a palavra diz que todos eram curados. E eles foram testemunhas de Cristo por onde quer que eles foram. E sabe o que aconteceu quando o Espírito Santo veio? Eles nunca mais foram as mesmas pessoas. E eu tenho desejado isso. Não ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu estou cansado de ser o mesmo. Eu estava vendo uma pregação do Mike Duckstrad, onde ele falava que existe uma presença do Senhor, onde quando ele vem, algumas pessoas sentem ele. Talvez pela busca, por clamar ele de noite para que ele venha. Então pessoas são tocadas por ele. Mas existe uma presença que quando ela vem, todos são tocados por ele. E mesmo você não querendo, ok? Quando ele vem, você é tocado por ele. E é essa presença que nós desejamos. Eu não quero só que a minha casa sinta o poder e que nós vivamos um avivamento lá. Eu quero que vocês sintam o Senhor. Eu quero que nós somos nós em Curitiba, sintamos essa presença palpável, onde treme as coisas, onde nós vemos fumaça, onde nós vemos raios.
E talvez pela nossa pequena fé e talvez pela nossa falta de conhecimento, nós achamos que isso é impossível de acontecer. Mas como eu acredito nas Escrituras e ela fala que isso acontece, eu acredito que nós podemos ver essa presença palpável, senti-lo. As pessoas falavam que os irmãos lá de Rua Azul, alguns, quando tocavam nos outros, as pessoas sentiam choques, eletricidade passando pelo corpo delas. E não era porque eles estavam pirando e chapando e sei lá, é porque o Senhor estava naquele lugar. Esse choque, essa eletricidade, esse fogo, era porque Ele estava naquele lugar. E nós precisamos orar, Senhor, se muda para Curitiba. Faz o teu endereço aqui em Curitiba, Senhor. Começa aqui em Curitiba e depois vai pelo Brasil inteiro. E muito mais do que eu estava pensando, muito mais do que desejar a presença dele aqui em Curitiba, nós possamos desejar a presença dele nos países perseguidos, cara. Porque se ele for nesses países, cara, algo vai acontecer. Nossos irmãos podem até ser mortos, amém? Mas ele vai transformar os lugares. Sabe, o pastor Joel, ele está na UTI agora. Sabe do que o pastor Joel precisa? Da presença do Senhor naquela UTI. Porque a presença dele cura. A presença dele restaura. E muito mais do que o pastor Joel, todas as pessoas naquela UTI possam ser curadas pela presença do Senhor. Amém. A presença dele cura. Só que mais uma vez eu digo, mesmo o fogo que purifica é o fogo que destrói. Então, nós precisamos nos preparar para a chuva, amém? Eu creio que ela está vindo. O pastor Marcelo falou que já sentiu o cheiro de chuva. O Robson falou que está sentindo que ela está perto. Então o Senhor está nos dando oportunidade. Por quê? Porque ela está vindo. Quando você sabe que uma pessoa vai na tua casa, você não arruma a casa toda, porque você sabe que essa pessoa vai. Então a chuva do Senhor não é algo que pode acontecer, é algo que vai acontecer. Quando? Não sabemos, mas vai. Então precisamos nos preparar, precisamos arrumar a casa. Lembra dos amigos do noivo que aplanam, endireitam as veredas, deixam o caminho reto? Isso faz parte da vinda dele. E quando eu falo para nos preparar, eu falo sobre isso. Preparem o caminho para que ele venha. Nem que seja um pouco, mas se ele vir, ele vai transformar tudo ao nosso redor. E nós precisamos desejar isso. 2 Crônicas, capítulo 5. Segunda Crônica, capítulo 5, versículo 13. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvavam e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o amor dura para sempre.
Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Cara, é isso, irmãos. É isso que vai acontecer quando ele vir. A glória dele vai vir e vai encher o lugar. E a palavra diz que os sacerdotes até queriam desempenhar o papel deles, mas não tinha como, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Amém? Talvez a gente vai ter que fazer culto lá fora, porque a gente não vai conseguir entrar aqui dentro, cara. Eu creio nisso, vocês creem? Nós precisamos crer nisso. Ele vai vir. Ele vai vir, precisamos preparar um caminho para que ele venha. E como preparamos? Um dos pontos que eu toquei bastante essa noite: deixemos de ser idólatras, para que a chuva volte, para que a terra volte a receber chuva do Senhor. Porque a falta de chuva é alguma coisa que a palavra relata como o Senhor em ira fechou os céus por causa da idolatria. Se você ler todo o livro de Deuteronômio, o Senhor fala sobre isso. Cuidado para vocês não serem idólatras. Cuidado para vocês não se voltarem para Deus. E outra coisa que ele mais fala: obedeçam, amem, cuidem, sirvam, ensinem para os seus filhos, para que a próxima geração não deixe de conhecer o Senhor. Eu quero a presença do Senhor. Eu quero queimar pelo Senhor. Eu quero ter fome e sede por Ele. Mas eu não quero receber Ele de qualquer jeito. A palavra fala que quando a glória vem é quando está tudo certo, tudo alinhado. O templo está do jeito que Ele quer. As pessoas estão do jeito que Ele quer. As arcas, os utensílios, a parede, a cortina, está tudo do jeito que Ele quer. E quando tudo está do jeito que Ele quer, Ele vem com a glória dele. Amém? Então, se a gente entende que o Senhor não muda, Ele não vai vir se a gente estiver de qualquer jeito. Ele vai vir quando a gente estiver do jeito que Ele quer. E qual é o jeito que Ele quer? Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é o modelo para que Ele venha. Cristo é o modelo de humildade, mansidão, compaixão. Cristo é o modelo de pregação. Cristo é o modelo para que Ele venha. Amém? Então, enquanto você se olhar e falar: eu não estou sendo como Cristo. Então olhe para aqueles que nós sejamos, todos nós. Não só um, não só dois, não só o pastor, não só o presbitério, não só os irmãos do louvor, todos nós possamos ser como Cristo, neste lugar, para essas pessoas. E nós vamos tocar o bairro do Beraba. E nós vamos tocar Curitiba para o Senhor, para a glória dEle. Mas quando aquilo que for mais importante for o primeiro em nosso coração. Se Ele não for o primeiro, tudo que a gente fizer, sei lá como é que fala, vai desmoronar, irmãos. Amém? Pode até andar por um tempo, mas vai desmoronar, porque é Ele que dá, é Ele que traz a força, é Ele que traz o fruto, é estar nele. Não existe outro caminho. Amém? Então, que nós possamos desejar essa chuva do Senhor. Que hoje nós possamos sair daqui com mais fome e mais sede do que nós entramos. E que durante essa semana nós possamos buscar ao Senhor e falar: Senhor, nos transforma para que o Senhor venha. Queremos nos purificar para quê? Para que o Senhor venha. Queremos ser puros. A palavra lá no lembra ensinando sobre o Sermão do Monte, o que ele fala?
Os puros verão a Deus. E nós queremos ser puros, por quê? Porque Ele é puro. E quem nos purifica? Ele mesmo. Sozinho a gente não consegue, amém? Reconheçam que vocês não são nada. Reconheçam que nós somos pobres de espírito. Precisamos desesperadamente para que Ele faça algo. Amém?